Olá pessoal, tudo bom? Sou eu, professor Douglas Sattler, aqui de Diamantina, UFVJM, para mais um vídeo sobre demografia e geografia da população. Hoje a gente vai falar sobre medidas de mortalidade, né? Vamos então entender quais são as principais medidas desse importante componente da dinâmica demográfica e entender um pouco, né, sobre a interpretação desses componentes. A primeira medida aqui de mortalidade que a gente vai estudar hoje é a expectativa de vida ao nascer. O que é a expectativa de vida ao nascer? É a média em anos, né, que uma pessoa, né, tende a viver, em média, né, de uma determinada população, né, a partir do seu nascimento. Então, você pensa numa determinada população. Se a expectativa de vida ao nascer dessa população é 70, significa que aquelas pessoas, em média, elas, naquele retrato que você está fazendo, elas estão vivendo, né, na média, até 70 anos de idade. Isso considerando do nascimento até o óbito, né? O bom dessa medida é que a expectativa de vida ao nascer, ela permite a comparação. Assim como a taxa bruta de natalidade, que eu falei em outro vídeo, a taxa bruta de mortalidade também não pode ser utilizada para fins de comparação entre duas regiões diferentes, duas cidades diferentes ou dois países diferentes, né? Porque você tem um problema, né, que você precisa padronizar essa medida. E nem pode comparar, né, a taxa bruta de mortalidade de um mesmo lugar, né, por anos diferentes, porque a variação na estrutura etária dessa população, essas diferenças de estrutura etária, criam um problema, né, nessa comparação. Então, a minha dica é o seguinte: utilizem a expectativa de vida ao nascer como um indicador, né, que reflete, né, a mortalidade, importante, tá bom? Então, ele é comparável, você pode comparar esse indicador de diferentes países, municípios, regiões, estados, de um mesmo município ao longo do tempo, do mesmo país ao longo dos anos, e é de super simples, né, interpretação, né, como a gente interpretou aqui. Agora vamos pensar o seguinte: o que você acha, jovem, que é maior? A expectativa de vida ao nascer ou a expectativa de vida numa determinada população a 1 ano de idade? Ou seja, quantos anos tendem, né, a viver, né, as pessoas que, em média, né, nascem, ou pessoas que já atingiram 1 ano de idade? Pode pausar o vídeo aí se for o caso, para você pensar, né, volta na pergunta se não entendeu bem e continuamos. Bom, para você que respondeu, né, que a expectativa de vida ao nascer ela é menor do que a expectativa de vida a 1 ano de idade, você acertou. A gente tende a imaginar que quanto mais velho a gente fica, a gente tende a viver em média menos anos. E de uma forma geral é verdade, mas a gente tem que lembrar que boa parte dos riscos que envolvem, né, a vida das pessoas, eles se concentram no primeiro ano de vida, né? Então você tem a mortalidade infantil como um importante componente. Se você supera esse primeiro ano de vida, em média a população de crianças, né, de bebês com 1 ano de idade tendem a viver mais do que a, né, expectativa de vida ao nascer. Olha que coisa, né? Então vocês tomem cuidado com as interpretações, né, desses indicadores. Uma outra coisa importantíssima que no ano passado, em 2019, isso foi muito discutido, porque foi o ano da reforma da Previdência, é as pessoas preocupadas com o seguinte: fala assim, poxa, mas a reforma fala que eu tenho que trabalhar até 65 anos de idade, né? Mas se a expectativa de vida no Brasil é um pouco mais de 70 anos de idade, eu vou trabalhar praticamente até morrer. Vou trabalhar até, né, quase, vou ficar só 6, 7 anos, na média, sem, né, trabalhar. Né? Não vou ter o descanso, isso é um absurdo. Mas, jovem, vocês têm que entender o seguinte: a expectativa de vida ao nascer é uma coisa, mas essa interpretação é errada. Por quê? Porque você tem que considerar a expectativa de vida ao se aposentar. Quem chega a 65 anos
tem uma expectativa de vida muito maior do que 70, 72 anos, porque ele já superou diversos riscos ao longo da vida de morte. Então, a expectativa de vida de um aposentado, ela vai para além dos 72 anos. Né? Ela pode chegar a 75, 80, 85 ou talvez mais, dependendo da sociedade que você está analisando. Então, cuidado na interpretação desse indicador de expectativa de vida. Geralmente a gente encontra expectativa de vida ao nascer, mas você também pode calcular a expectativa de vida por determinadas, por determinado alvo, por exemplo, expectativa de vida aos 65 anos de idade. As pessoas tendem a avançar mais do que a expectativa de vida ao nascer. Entenderam? Então, existe algumas pegadinhas que a gente tem que ficar esperto, mas nada muito complicado. Aqui no canal Descomplicado, tudo fica tranquilo. Uma outra medida de mortalidade fundamental é a taxa de mortalidade infantil, que eu acabei de falar aqui dela. O que seria taxa de mortalidade infantil? Seria o número de crianças de um determinado local que morre antes de completar um ano de vida, a cada 1000 nascidas vivas. Então você tem, para cada 1000 nascimentos, você tem o número de crianças que vêm ao óbito antes de completar um ano de idade. Isso é a taxa de mortalidade infantil. Para vocês terem ideia, no Brasil, a taxa de mortalidade infantil em 2018 era de 12,4. Isso significa que a cada 1000 nascidos vivos, 12,4 vem a óbito até completar um ano de idade. É um indicador alto, baixo? Nós já ganhamos muito. Até pouco tempo atrás, esse indicador era para mais de 30. Então a gente conseguiu abaixar isso para 12,8, mas tem como melhorar. Alguns outros países têm uma taxa de mortalidade infantil ainda menor. Esse indicador, ele era 12,8 em 2017. Então, olha que interessante, de 2017 para 2018, a taxa de mortalidade infantil no Brasil diminuiu de 12,8 para 12,4. Então, ou seja, quanto menor, melhor, não é verdade? Então, a gente fez algum avanço. Por que a taxa de mortalidade infantil é tão importante, jovem? Porque ela reflete as condições estruturais, endógenas, as condições, o ambiente social de um país muito bem. Países ou regiões que ainda possuem taxa de mortalidade infantil alta, significa também que muitas outras questões estão relacionadas a isso, como o percentual de pobres, como o percentual de mães com baixa escolaridade, uma série de outras coisas, como saneamento básico, famílias atendidas por saneamento básico. Então, a mortalidade infantil ela acaba sendo um indicador central. Se um país consegue, de forma natural, com modificações profundas, reduzir sua mortalidade infantil, significa também que muitos outros aspectos relacionados às condições de vida da população em geral também melhoraram. Então esse indicador ele é muito utilizado e você pode também fazer comparações com outros países, outras regiões sem o menor problema. Também, pensando nessas categorias, a gente pode considerar a mortalidade neonatal e a mortalidade pós-neonatal. A mortalidade neonatal é aquela que ocorre entre 0 a 27 dias de vida, ou seja, nos primeiros dias, no primeiro mês praticamente da vida daquela pessoa. Já a mortalidade pós-neonatal ela ocorre entre 28 dias até 364 dias, ou seja, de 28 dias desse primeiro mês até um ano, tá bom? Então, se você falar em mortalidade infantil pós-neonatal, significa que é mortalidade infantil que ocorre depois do primeiro mês de vida, ou desses 27 dias. Para vocês terem ideia, olha, mais de 70% dos óbitos neonatais, que é aqueles que acontecem de 0 a 27 dias, ocorrem por causas evitáveis. Então, se você tem uma quantidade de óbitos neonatais, que é aquele que ocorre bem no primeiro mês, muito alta, significa que você tem algum problema nessa sociedade, porque
a maior parte dele ocorre por causas evitáveis, né? A menor parte ocorre por causas relacionadas à má formação da criança, a causas que não seriam evitáveis. Então, a atenção adequada à gestante, ela é fundamental para você diminuir a mortalidade infantil neonatal. Tranquilo? Então, assim, algumas variáveis, né, como por exemplo, peso baixo, né, como menos de 2,5 kg e prematuridade, elas têm uma associação estatística muito grande com essa mortalidade neonatal, tá, que acontece até o primeiro mês de vida. Então, você tem um risco muito maior para pessoas que nascem com peso baixo ou que nascem prematuros, né? Como baixar a mortalidade infantil de um lugar? Não adianta você baixar de maneira artificial, você colocar uma política pública de pai e mãe que deixar filho morrer antes de 1 ano de idade vai preso, por exemplo. Você pode até baixar, né? Que qualquer espirrozinho, o menino chorar já sai correndo para o médico ou já fica aquele desespero, já chama atenção. Mas isso não vai resolver o problema no médio e longo prazo. Isso é uma política pública absurda. Mas você vai baixar, né, com programas que visam o médio e longo prazo, né? Saneamento, educação das mães, melhoria na renda, nas condições de vida. Agora, tem um programa muito eficiente, né, que o Brasil vivenciou, que se chama o Programa Saúde da Família, né, que seria o PSF. Esse programa é fantástico, porque em comunidades carentes você tem agentes de saúde, equipes coordenadas por médicos, que visitam periodicamente as famílias que possuem mães grávidas, né, também, e fazem, de certa forma, um monitoramento. Adequam, né, coisas que precisam ser adequadas, crianças muito jovens que de repente estão sofrendo por alguma doença infecciosa, você consegue fazer o tratamento adequado, e o impacto do PSF, desse programa de saúde na família, na mortalidade infantil, ele é muito grande, né? Então você conseguir ampliar, né, a capilaridade do SUS, dessa rede de atenção, é fundamental para que você reduza a mortalidade infantil e também amplie a expectativa de vida ao nascer, que é tudo que nós queremos, né, jovem? Então, beleza. Hoje a gente aprendeu essas duas medidas de mortalidade que são essenciais, são 2 indicadores. E se você quer continuar aprendendo um pouco mais sobre geografia da população, demografia, tem outros vídeos aqui no canal, né? Fique à vontade para